Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje, continuando ontem, né? Continuando nossa transmissão de ontem. Ontem nós falamos sobre o dom das línguas, né? Fizemos lá uma interpretação bíblica sobre o dom das línguas. E hoje, continuando aí nessa pegada, falando sobre teologia, falando sobre Bíblia, etc., já que os nossos amigos evangélicos gostam bastante de falar sobre esoterismo, sobre maçonaria, então nós resolvemos fazer o inverso, ou seja, um maçom, esoterista, etc., falando sobre Bíblia. Então hoje nós vamos falar sobre o dízimo, né? Sobre o conceito bíblico do dízimo. Então, será que na Bíblia o conceito do dízimo é o conceito como é explicado hoje pelas igrejas evangélicas, né? Será que o dízimo é obrigatório? Será que a Bíblia diz que se você não pagar o dízimo você está, digamos assim, cometendo um pecado, você não vai ser abençoado, etc, etc, etc? Então hoje nós vamos descobrir juntos tudo isso, né? Bom, se você já conhece o nosso canal, eu agradeço a sua audiência. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Toque aí no sininho para receber as nossas notificações. Compartilhe com seus amigos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo eu vou deixar lá os links para você poder adquirir os nossos mais recentes e-books. E vamos lá, vamos começar a nossa viagem sobre essa questão do dízimo. Bom, a primeira referência, né, que nós temos sobre o dízimo, né, ela vai aparecer lá no livro de Gênesis, né, no capítulo 14, versículo 20. Né, e nesse capítulo 14, versículo 20, aparece o patriarca Abrão pagando o dízimo para o sacerdote Melquisedeque, né? Aliás, um dia nós vamos fazer aqui um vídeo sobre essa figura emblemática, né? Essa figura misteriosa de Melquisedeque. Mas não vamos nos perder aí do nosso tema de hoje. Então, lá no capítulo 14 do Gênesis, versículo 20, Abraão paga dízimo a Melquisedeque. Bom, depois dessa primeira passagem, né, que ela pode ser considerada uma base da ideia do dízimo, e dízimo quer dizer décima parte, né? Dizimar quer dizer cortar a décima parte, né? Então, depois dessa passagem, e com base nessa passagem, vão aparecer as leis, né? Que são elencadas lá na Torá, ou no Pentateuco, na lei hebraica, em relação ao dízimo, né? Agora, uma coisa que é importante notar aqui é que a Torá ela vai ter uma série de leis que são leis gerais, ou seja, leis que abrangem todo o período de tempo para o povo de Israel, e leis que são leis específicas, né, para o período do Templo de Jerusalém, né? E o dízimo nós podemos considerar como uma dessas leis, né? Uma lei que está vinculada, né, por assim dizer, ela está vinculada ao período do Templo de Jerusalém, assim como muitas outras leis. Então, por exemplo, existem preceitos na Torá, né, que são preceitos positivos e que são preceitos negativos. Então você tem 248 preceitos positivos e 365 preceitos negativos, né? E o dízimo ele se enquadra exatamente na parte dos preceitos positivos, ou seja, ele é um dos 248 preceitos positivos. Aliás, ele é um, não, é mais de um, né? Existem mais preceitos que vão falar sobre o dízimo, e essas passagens sobre o dízimo, que são específicas do Templo de Jerusalém,
elas estão entre os preceitos positivos. Entre esses preceitos que nós falamos, como preceitos específicos para o Templo de Jerusalém, nós temos, por exemplo, preceitos que são relativos ao óleo da unção, preceitos que são relativos ao fogo perpétuo no altar, preceitos que obrigam os coanim, os sacerdotes, a manter as lamparinas do altar acesas, preceitos que obrigam em relação à troca dos pães da proposição, preceitos que obrigam a remoção das cinzas do altar, preceitos que dizem que os coanim, os sacerdotes, eles devem oficiar em grupos, revezando-se no serviço, que os coanim eles têm que o Cohen Gadol, né, que seria o sumo sacerdote, ele tem que se casar apenas com uma virgem, né? O Cohen Gadol, o sumo sacerdote, ele tem que fazer uma oferta diária de alimento, né? Tem que fazer uma oferta adicional no Shabat. Enfim, existem inúmeras leis, inúmeros preceitos que vão dizer respeito ao Templo de Jerusalém. E um desses preceitos é exatamente o dízimo, né? Ou seja, é um preceito que ele não é aplicável fora do período do Templo de Jerusalém. Agora, curioso, né? Porque todos os outros preceitos que são elencados lá na Torá são colocados de lado pelas igrejas, né? Mas esse preceito especificamente do dízimo, ele é o tempo todo trazido à tona. Por que será, né? Será que há interesse nisso? Né? Por que então as outras leis são consideradas leis que foram revogadas pela nova lei, pela lei do Evangelho, pela lei lá de Jesus, né? Jesus inaugura uma nova lei, uma nova aliança, né? Chamada Nova Aliança, e então em relação a isso está tudo certo. Em relação às proibições alimentares, às comidas impuras, a obrigação de escrever um rolo de Torá, a obrigação de usar os tefilim, a obrigação de usar borlas nas roupas de 4 cantos, obrigação, enfim, N obrigações são desprezadas e não têm mais validade. Mas essa obrigação específica do dízimo, eles gostam de dizer que tem validade. Pois é, mas não tem, né? Então, era uma lei específica para o Templo de Jerusalém. E as leis desculpa, as leis específicas para o Templo de Jerusalém, elas trazem prescrições bastante específicas. Então, por exemplo, quando se fala do dízimo, né, a oferenda do dízimo, ela é uma oferenda que é a 10ª parte de tudo aquilo que se produz. Então, por exemplo, os agricultores produziam, sei lá, azeitonas. Então a 10ª parte da sua produção era levada à casa do tesouro, né? Era um lugar específico no Templo de Jerusalém, né? E esses dízimos, eles eram os levitas, que eram os encarregados de receber. Eles eram os auxiliares dos Cohen, né, dos Coanim. Então eles eram encarregados de receber os dízimos e encaminhar esses dízimos à casa do tesouro do Templo de Jerusalém. Agora, hoje, a igreja evangélica tem levita, a igreja evangélica tem Coanim. Que eu saiba, os Coanim são descendentes de Arão, né? E os levitas são da tribo de Levi. Então até hoje, entre os judeus existem Coanim e Levim. Mas as igrejas evangélicas têm Coanim e Levim, né? Então são os levitas, os Levim que recebem os dízimos, né? Ou já criaram e inventaram uma nova linhagem de Levins e de Coanins, sendo que lá nas epístolas de Paulo ele diz que esse sacerdócio foi revogado, né? Então pense bem, né? Essas leis são relativas ao Templo de Jerusalém, não são leis relativas à igreja, né? Então, lá nas passagens nós vamos ver que, enfim, várias, né? Então, por exemplo, no livro de Levítico, no capítulo 27, versículo 32, no livro de Números, versículo 18, 21 e 24, no Deuteronômio,
capítulo 12, versículo 17, Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12, né? Então, nesses capítulos estão elencadas as leis do dízimo. E nessas leis, né, segundo o grande exegeta judeu Maimônides, né, então ele diz, por exemplo, na sua lista de preceitos, lá no preceito 127, ele fala, né, o primeiro dízimo. Por este preceito, somos ordenados a separar o dízimo do produto da terra. Ele está expresso em suas palavras, enaltecido seja ele, porque os dízimos dos filhos de Israel que separarem ao Eterno em oferta. Então, Números 18, 24. As Escrituras explicam que este dízimo pertence aos levitas. As normas deste preceito estão explicadas no Tratado Macerot. Ele é chamado de o primeiro dízimo e a Torá só o torna obrigatório dentro da terra de Israel. Então aí já começa a complicar um pouquinho, né? Dentro da terra de Israel e devido aos levitas, né? Então é complicado dizer que isso aqui funciona para as igrejas, né? Onde não tem, fora desse contexto, fora da terra de Israel, fora do templo, enfim. Bom, o preceito 128, ele fala do segundo dízimo, né? Então ele diz assim: por este preceito somos ordenados a separar o segundo dízimo. Ele está expresso em suas palavras, enaltecido seja ele. Certamente separarás o dízimo de todo o produto das tuas sementes que o campo produzir de ano a ano. Produto das sementes, né? Sobre as quais diz o cifrei, ano a ano. Isto nos ensina que os dízimos não devem ser deixados de um ano para o outro. Contudo, as palavras das Escrituras se referem apenas ao segundo dízimo. Como saber que elas devem ser aplicadas aos outros dízimos também? Porque a Torá diz, certamente separarás o dízimo. A Torá expõe claramente que este dízimo deve ser levado a Jerusalém para lá ser comido pelo seu proprietário. Nós já nos referimos ao que os sábios dizem a esse respeito. As Escrituras dão as leis deste preceito em detalhes, dizendo que quando é impossível levá-lo a Jerusalém, devido à distância, ele deve resgatar e levar seu valor em dinheiro ao santuário e ali gastá-lo exclusivamente com comida. Isso está estipulado em suas palavras. Enaltecido seja ele. E se o caminho te for cumprido, de sorte que não possas levar por estar longe de ti, etc. Outra norma estabelecida pela Torá é o que ele resgatar para si próprio, ele deverá acrescentar 1/5. Bom, aqui ele vai entrar, né, em mais detalhes jurídicos aí em relação ao dízimo. Depois, no preceito 129, vai falar sobre o dízimo dos levitas para os coanim, ou oferta de elevação. No preceito 130, sobre o dízimo do homem pobre. No preceito 131, a declaração do dízimo, né? Então, veja bem, são leis específicas para o templo de Jerusalém, são leis específicas para o santuário, são leis específicas que precisam ser cumpridas por levitas e coanim, levim e coanim, né? Ou seja, levitas e sacerdotes, no templo, né? E tem leis específicas para isso. Ou seja, se você é cristão, né? Se todas as outras leis da Torá são consideradas abolidas pela nova lei, pela lei da nova aliança, pela lei de Cristo, né? Então Cristo diz que ele não veio revogar a lei, mas ele veio completá-la, né? Então, quer dizer, essa nova lei trazida por Cristo, de certa forma, segundo, né, nós vamos lendo nas epístolas apostólicas e nas instruções cristãs, essa nova lei, ela, de certa forma, ela completa a antiga, mas modifica também, né? Ela revoga uma série de proibições em relação à pureza dos animais, em relação à circuncisão, em relação aos sacrifícios do templo, né? Tendo Cristo como uma vítima perfeita, então esses sacrifícios já não são mais justificáveis. Enfim, N modificações que são introduzidas pela nova lei. Então, por qual razão
essa lei do dízimo continuaria obrigatória, sendo que é uma lei específica para o templo de Jerusalém e uma lei específica em relação aos levitas e aos coanim, né? Então já começa aí a história, né? Bom, lá no Novo Testamento, aliás, depois dessas passagens da Torá, né, nós vamos achar outras passagens. Então, por exemplo, nos livros históricos, né, em Crônicas, depois no profeta Neemias, no capítulo 10, versículo 37, ele diz novamente, né, ele reafirma aquilo que está na Torá, ou seja, que cumpria os levitas receber o dízimo, supervisionados pelo sacerdote, que eles deveriam levar os dízimos a Jerusalém, né? No livro do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 8, se diz que os israelitas roubavam a Deus nos dízimos e nas ofertas, né? E na sequência é dito que os dízimos devem ser levados à casa do tesouro. E é curioso, porque alguns evangélicos usam essa passagem, né, para dizer que se você não paga o dízimo na igreja dele, você está roubando a Deus. Quando na verdade o texto é muito claro, né? Ele está falando dos israelitas, está falando dos dízimos que eram levados à casa do tesouro do templo, né? O templo de Jerusalém. O templo não é o templo de Jerusalém que foi construído aqui em São Paulo, não. É o templo de Jerusalém construído lá no Monte do Templo, né? Que é um lugar considerado sagrado. Não adianta você tentar reproduzir em outro lugar, né? Porque pelas leis específicas para a construção do templo ele teria que ser construído naquele local, né? Existia toda uma série de recintos dentro desse templo que são especificados pela Torá, né? Então não é uma igreja com um palco, com pedras gigantescas lá de acrílico para representar as 12 tribos. Tinha o Cohen Gadol, tinha os Coanim, os Levins, né? Os vários recintos do templo, o Santo dos Santos, o Santo, né? Aí tinha o pátio dos judeus, o pátio dos gentios, o pátio das mulheres, enfim, toda uma estrutura que estava adequadamente colocada ali, né? Para o quê? Para exatamente a santidade, a preservação da santidade e aquilo que estava especificado dentro das escrituras, né? Especificado dentro das escrituras do templo. Bom, então lá nos profetas, né? Nessa passagem que eu citei, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, né? Então Malaquias diz que os israelitas eles roubavam a Deus nos dízimos e nas ofertas, né? E na sequência, nessa mesma passagem é dito que os dízimos devem ser levados à casa do tesouro, ou seja, num lugar específico do templo de Jerusalém. Ufa, é bastante coisa. Estou tentando falar rápido, mas não vai ser rápido esse vídeo porque é um assunto extenso. E se você quiser entender bem desse assunto, para que ninguém engane você dizendo que você é obrigado a pagar dízimo pela Bíblia, então é interessante que você, digamos assim, tenha uma visão bem ampla do tema. Bom, no Novo Testamento, essa questão da lei do dízimo ela sofre uma reviravolta, né? Porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, versículo 23, Jesus justamente condena os fariseus e os escribas, né? Porque ele condena dizendo que esses escribas e fariseus, eles davam o dízimo da hortelã, né? Do endro e do cominho, mas negligenciavam as obras mais importantes, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, Jesus condena essa fixação em relação às leis específicas, né, quando outras questões mais importantes, que são a justiça, a misericórdia e a fé, são negligenciadas, né? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 42, vai aparecer a mesma passagem, né? Jesus condenando os escribas e os fariseus em relação a pagamento do dízimo e a negação dos seus deveres maiores
em relação à justiça, a misericórdia e a fé. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 12, tem lá a chamada parábola do fariseu e do publicano, né? Onde Jesus condena a arrogância do fariseu por dar o dízimo, né? E por jejuar 2 vezes na semana, né? Então veja bem, Jesus condena o sujeito que diz, não, eu pago dízimo, eu jejuo, isso e aquilo, né? E diz que aquele que se exalta em relação a essas coisas será rebaixado, será humilhado, né? E na sequência, ainda no Novo Testamento, né? Na epístola aos Hebreus, lá no capítulo 7, Paulo diz aquilo que nós já havíamos citado antes, né? Que o sacerdócio dos Cohen e dos Levitas foi abolido por um sacerdócio superior, né? E no capítulo 9 dessa mesma epístola aos Hebreus, né, Paulo fala justamente que essas leis, elas eram ele chama de ordenanças da carne, né, ineficazes para aperfeiçoar o que presta culto. Então aqui justamente confirma aquilo que nós citamos há pouco, né? É uma revogação dessa ideia ligada aos sacrifícios do templo, ligadas ao dízimo entregue ao templo, e é inaugurada a ideia de que o sacrifício perfeito já foi feito, né, através da morte de Jesus, e que, portanto, os sacrifícios do templo eles se tornaram inúteis, assim como as demais leis relativas ao templo de Jerusalém, inclusive o dízimo, né? Então, é óbvio que essa não é uma ideia muito lucrativa, né, para as igrejas que preferem impor as suas ideias através do medo, né? Então, e eu posso falar isso pelo fato de eu ser sacerdote, de eu ser religioso, né? Então eu digo o seguinte, as pessoas tendem a não dar contribuições financeiras quando você é honesto, né? Quando você diz, olha, nós precisamos pagar conta de luz, precisamos pagar conta de água, nós precisamos de insumos, nós precisamos enfim, elementos para os atos da religião, da igreja, do templo, X atos, nós precisamos comprar material de limpeza, nós precisamos comprar enfim, café para as pessoas tomarem, água, e os sacerdotes precisam comer, então as pessoas precisam de fato contribuir, né? Geralmente quando você se apresenta, você apresenta as coisas dessa forma, as pessoas tendem a não contribuir, né? Então essas igrejas, elas optaram por fazer uma interpretação desonesta, né, da Bíblia, para obrigar as pessoas, através do medo, a contribuir, dizendo que elas precisam pagar o dízimo, que se elas não pagarem o dízimo, elas estão roubando de Deus. Ou seja, na verdade elas descontextualizaram, né, a lei que consta na Bíblia para, através do medo, obrigar as pessoas a pagar ou a contribuir com as suas igrejas. Uma outra passagem que eu selecionei para o vídeo de hoje, que eu achei bem interessante, né, é lá de um escritor do século II, que é Justino, né? São Justino, ele diz o seguinte, e isso dá mais ou menos uma ideia de como era a igreja lá nos primeiros tempos, né, nos primeiros séculos. Então ele diz o seguinte: os que possuem bens em abundância e o desejam dão livremente o que lhes parece bem, e o que se recolhe é entregue àquele que preside. Este socorre os órfãos e viúvas e os que, por motivos de doença ou qualquer outra razão, se encontram em necessidade, assim como os encarcerados e os hóspedes que chegam de viagem. Numa palavra, ele toma sobre si o encargo de todos os necessitados. Então veja, né, São Justino diz que as pessoas que têm bens em abundância, né, e desejam, dão livremente, né, o que lhes parece adequado, o que lhes parece bem. E o que se recolhe é entregue àquele que preside.
Esse socorre os órfãos e viúvas e os que por motivos de doença ou qualquer outra razão se encontram em necessidade. Na verdade, então, o chefe, o líder da igreja, ele recebe essas doações e redistribui essas doações para as pessoas que estejam em necessidade. E o Sr. Justino diz aqui que ele toma sobre si o encargo, né? Esse presidente, ele toma sobre si o encargo dos necessitados, né? E se você olhar também lá na Bíblia, no Ato dos Apóstolos, né? No capítulo 4 do Ato dos Apóstolos, a partir do versículo 32, há uma descrição lá da primeira comunidade cristã que era algo muito semelhante a uma comunidade monástica, né? Por quê? Porque eles diziam o seguinte: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, né? Que é mais ou menos a estrutura das primeiras comunidades monásticas lá no Egito, né? Você pesquisar lá a vida de São Pacômio, né, as primeiras comunidades cenobíticas, né, de vida comum, você verá que era mais ou menos esse padrão, ou seja, as pessoas doavam os seus bens, esses bens eles eram, digamos assim, juntados e depois eles eram redistribuídos às pessoas que tinham necessidade, ou seja, não se fala em dízimo, né, em recolher a 10ª parte à casa do tesouro mais. Essa é uma lei específica para o período do Templo de Jerusalém. Tanto é que, se você pesquisar um pouco sobre o judaísmo, né, você verá que no judaísmo ninguém paga dízimo, né? As pessoas dão caridade, tzedakah, né, ou ajudam, óbvio, fazem o ato meritório de ajudar suas instituições religiosas, mas não é chamado de dízimo, porque o dízimo é específico para o Templo de Jerusalém, assim como as muitas outras leis, né, que nós até lemos aqui, né, as leis sobre os sacerdotes, as leis sobre as lamparinas, as leis sobre o óleo, as leis sobre os pães da proposição, as leis relativas aos recintos do templo, enfim, todas essas leis. Então, não se deixe enganar, não acredite nesse papo de que é preciso que você pague dízimo, porque isso está determinado na Bíblia, que isso é bíblico, etc., porque isso é uma distorção, né? É retirar do contexto uma determinada lei e utilizar fora do contexto para legitimar as suas próprias práticas e para enganar as pessoas. Ok? Bom, se você gostou desse vídeo, que já está super longo, está com quase meia hora, né? Eu falei que ia ser longo porque o tema realmente demanda um pouquinho de atenção. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele seu amigo chato que vive dizendo que ele é muito bom porque paga o dízimo, né? Ou que diz que você tem que pagar o dízimo porque isso é uma coisa que está lá na Bíblia. Enfim, compartilhe no grupo da família para dar bastante discussão. Compartilhe com todos aí e eu espero você no nosso próximo vídeo. Tchau!